Bom dia, caros amigos. Começa mais um Passo à Bola e desta vez vamos começar logo com a frase da semana. O Porto apagou a luz e o carrossel descarrilou. Isto tem a ver com o jogo que seria crucial para o desfecho do campeonato se o Benfica tivesse ganho o jogo. Não foi isso que aconteceu. O Benfica, no campo da teoria, seria favorito, jogava em casa, tinha uma moldura humana impressionante, o Estádio da Luz completamente a abarrotar, mas o Porto, através de uma estratégia arrojada de Sérgio Conceição, ambiciosa, de tudo ou nada, consegue ganhar o jogo. A frase da semana terá a ver com isso. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o que aconteceu no Estádio da Luz na passada sexta-feira? Bem, antes de mais, bom dia, Rui, para ti e para os nossos ouvintes que nos vão acompanhar neste programa. Antes de mais, falhei aqui um prognóstico que falhei eu e a maior parte do pessoal, nomeadamente os benfiquistas, que achavam que estavam reunidas as condições todas para o Benfica ganhar, até com alguma facilidade ao Porto, que não vinha a fazer grandes exibições, nomeadamente em casa, nestes últimos jogos. O Benfica pratica, de momento, o melhor futebol. Tudo se conjugava, um bom relevado, um bom dia para se jogar a bola, uma boa tarde de futebol. O Benfica, portanto, sem pressão, com 10 pontos de avanço sobre o Futebol do Porto. E aquele gol do Gonçalo Ramos, logo aos 10 minutos? Um bom relevado, 60 mil a puxar pelo Benfica, porque os outros eram da equipa adversária do Futebol do Porto. O que é certo é que o Benfica, mais uma vez, veio à tona um síndrome que eu acho que existe no Benfica nestes últimos 10 anos. Até porque, fazendo um resumo, o Benfica, nestes últimos 10 anos, com o Porto em casa, tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Podemos dizer assim, é culpa deste treinador ou do outro? Não. O Porto tem sido superior mesmo com alguns treinadores. Rui Vitória, Bruno Lage, Jorge Jesus e agora Roger Smith. Foi, portanto, um Porto mais forte. Sempre no consulado do Sérgio Conceição. Exatamente. Sempre no consulado do Sérgio Conceição. Foi mais forte nestes últimos anos no Benfica, no estádio do Benfica. O Benfica, conforme se esperava, entrou com a mesma equipa. A dúvida era se o Neres jogava de início ou não. Para mim, jogava de início. Ou o Rafa. Eu teria jogado com o Alves no lugar do Chiquinho, porque acho que o Chiquinho tem uma dimensão a nível nacional, mas não tem uma dimensão para estes jogos. Era preciso mais qualquer coisa, isso depois notou-se. Não foi só pelo Chiquinho, foi para a maior parte dos jogadores. O Porto, o Sérgio Conceição desta vez não inventou, não recuou o Pepe, jogou com o Manafá, que é um bom jogador, na minha ótica, é um jogador rápido, tem estado lesionado e tudo, mas é um bom jogador, acima da média, e portanto, colocou o Pepe no devido lugar lá na frente para fazer a pressão sobre o PP, para fazer a pressão sobre o Benfica. O resto jogaram todos. O Porto conseguiu recuperar o que já é normal naquela casa, vários lesionados de 15 dias para os pôr aptos a jogar. E foram esses lesionados que foram até os melhores em campo, quanto a mim. O Uribe, o Galeno, o Pepe, o Pepe. E, portanto, jogaram muito bem, jogaram acima daquilo que é normal quando se vem de uma lesão. Nós temos alguns jogadores que, quando vêm das lesões, não vêm logo a 100%, têm dificuldades de adquirir o ritmo. Aqui não, eles até vieram com um ritmo a mais. Há uma comparação que eu vou fazer aqui engraçada com a Fórmula 1, que eu diria que na Fórmula 1, quando vão a testar os carros, atestam com a mesma gasolina. Aqui o Porto foi atestado com gasolina de 98 aditada e o Benfica devem ter metido gasóleo no carro, porque o Benfica jogou a gasóleo. Não acompanhou o ritmo do Porto desde o início do jogo. O jogo não começou com grande ritmo, começou mais taticamente, o Porto a exercer logo uma pressão sobre a defesa do Benfica e não deixar jogar. Sim, até o lance polémico entre António Silva corta o lance sobre Taremi. Sim. O que é que te pareceu esse lance? Não pareceu um lance. Porto reclama penalti. Não, pareceu um lance perfeitamente normal. Eu tinha dito aqui que já sabia que
que o árbitro de futebol há 4 semanas, que ia ser o Soares Dias, o Tiago Martins, que é um sportinguista ferrenho, no VAR também esteve bem e, portanto, não foi pela arbitragem do Soares Dias que o Benfica perdeu. O Benfica perdeu porque foi inferior, quer taticamente, quer fisicamente, e entre os treinadores, o Sérgio Conceição levou a melhor sobre o Roger Smith neste jogo. O jogo começou, como eu estava a dizer, até nem com nada de especial. O Porto começou logo à frente a não deixar o Benfica circular a bola, que é a vantagem que o Benfica tem, troca bem a bola. O Porto, conforme até disse o Sérgio Conceição no flash interview, sacou a bola ao Benfica para o Benfica não ter jogo. O Benfica teve dificuldade. Bom, mas na primeira jogada bem feita do Benfica... Sem haver grandes lances de perigo, quer de parte a parte, um jogo mais tático ali, maior pressão do Porto, mais rápido sobre a bola, tirar a bola ao Benfica para não o deixar jogar o seu jogo, e aos 10 minutos, num cruzamento do Bá, o Gonçalo saltou mais alto, para aí algum meio metro do que o Pepe, e fez o golo, a bola bateu na trave e bateu nas costas do guarda-redes. Diogo Costa e foi para dentro da baliza. Exatamente. Foi considerado um autogolo. Eu não considero um autogolo, considero que é um golo do Gonçalo Ramos, porque se ele não cabeceasse a bola não ia para ali. Depois de bater no guarda-redes, tudo bem. Pronto. O Benfica passa a ganhar 1-0 aos 10 minutos. Estávamos convencidos que é difícil marcar um golo ao Porto e nas circunstâncias que ia ser o jogo, porque o Porto estava muitíssimo bem. Agarrou-se na frente, mas não conseguiu segurar esse resultado, e a partir daí foi não digo um descalabro, mas foi uma preponderância do Porto em todos os lances divididos. O Porto ganhou-os todos, alguma agressividade no bom sentido que o Benfica não teve, alguns jogadores que se lesionaram, nomeadamente o Bá. Para mim foi a grande baixa do Benfica, porque o Bá estava, além de estar a fazer um grande jogo, estava-se a bater ao nível físico e de agressividade igual aos jogadores do Porto, e portanto com aquela pancada veio cá para fora, e o Benfica ressentiu-se ali da falta de um jogador com aquela agressividade que estava a jogar. Tivemos depois aos 41 minutos um golo anulado ao Manafá por falta do Taremi sobre o Black Dimos. O Black Dimos já tinha a bola nas mãos e o Taremi veio para o ar e bateu-lhe, embora fora da área, mas ele tinha a bola à mão segura. Portanto achas que é uma boa decisão? Uma boa decisão do árbitro e do VAR. Depois tivemos, aos 45, um lançamento do Manafá em profundidade. O Pepe dentro da área amortece com o peito para trás. O Grugzic vai-se fazer ao lance, mas aparece o Uribe, falta lá o lateral, o Grimaldo, no sítio dele, e portanto o Uribe faz um remate rasgado ou em diagonal e bate o Black Dimos, e portanto faz o empate 1-1. Aos 45 mais 3 há um golo anulado ao Galeno por um fora de jogo de 6 cm, e as pessoas podem dizer assim: ok, eu não concordo com isto, eu também não concordo, já disse aqui qual era. Para mim devia haver uma tolerância de pelo menos até 20 cm em todas as situações. Quer o Porto agora por 6 cm, o Porto também já teve golos anulados por 2 cm e 3, que é mais ridículo, até por 1 cm. O Benfica também a mesma coisa, quem diz todas as equipas, e portanto há aqui uma alternativa. Sou da opinião que se deve mudar esta postura a nível da arbitragem e do VAR e das linhas. Haver uma margem de tolerância de 20 centímetros ou qualquer coisa do género, que é ridículo. Ou então porem uma linha ali e marcarem de outra maneira. Ou então porem como fazem na Champions League e na Europa League, em que aquilo não são as pessoas que colocam os frames, mas é a própria tecnologia que a coloca. E aí já há mais dificuldade em haver, ou colocou mais à frente, ou colocou mais atrás, a gente sabe como é que se faz. Mas neste caso 6 centímetros fizeram a diferença. Aos 54 minutos há um lançamento longo do Pepe, um desvio de cabeça do Galeno, ou o Otamendi corta e bate em Otávio, e a bola sobra para o Taremi, e o Taremi faz o 2-1, faz um bom golo desviado do guarda-redes. Aos 62 minutos, sim,
algo consentido pelo guarda-redes. Sim. Aos 62 minutos, o guarda-redes do Benfica também esteve naquela toada de jogar em suplesse como o resto da equipa também. Também não fez grande diferença, não é? Só houve 2 ou 3 jogadores, para mim, que fizeram diferença e que estavam ali a bater-se com o Futebol Clube do Porto, a nível da maneira como o Porto joga. Com o Otamendi, o António Silva também, e o Bá, que saiu. O resto foram jogadores que andaram ali de pantufas. O João Mário foi uma nulidade, quanto a mim. Jogou tempo a mais, devia ter sido substituído pelo nosso treinador. O Rafa foi outra nulidade dentro do campo também. Portanto, para isso é que está lá o treinador. E neste aspecto, Sérgio Conceição esteve melhor do que coisa. Já tenho dito aqui que o Rubem Amorim, neste aspecto, ainda ontem vi o jogo do Sporting, e o Rubem Amorim não fica conformado e varia o jogo e, se for bem necessidade, retira jogadores que não estão a dar de produção. O treinador do Benfica, quer-me parecer, já tinha dito isto aqui, tem só um plano, chamado plano A, não tem um plano B, e quando faz as substituições, desta vez até foi ao Florentino aos 59 minutos, muito cedo em relativamente àquilo que ele costuma fazer, que é aos 70 minutos, 74, mais ou menos, quando começa as substituições, e meter depois um avançado quando está a perder o Musa a 5 ou 6 minutos do fim, é o que tem feito em vários jogos. Não há nenhum jogador que possa render a 5, 6 minutos. Estás crítico do Roger Schmidt? Estou crítico no sentido que o Roger Schmidt quer-me parecer que no PSV, eu já disse isto, volto a frisar, no PSV ele fazia grande rotatividade da equipa. Aqui não a está a fazer. E o Benfica vai-se ressentir. Temos o caso do Grimaldo, que praticamente joga os jogos todos. O Grimaldo está a ficar cansado. Rafas, Neres, João Mário. Não há necessidade, porque o Benfica tem um bom banco e tem lá outros jogadores que podem ir lá para dentro e não se nota, porque a máquina está afinada. Quando a máquina está afinada, até posso jogar eu, ou tu, ou outro qualquer. Não é? Se tirar 2 jogadores e meter 2 jogadores, não se nota a diferença. Agora, se fizer como o Rubem Amorim, que tira 4 ou 5, aí sim, não concordo muito. Mas o Benfica, o seu treinador está lá para fazer estas substituições. E o treinador também deixou andar. Ou ficou bloqueado, deixou andar e não fez nada. E, portanto, o Porto ganha o jogo merecidamente, sem espinhas, como se costuma dizer. Foi muito superior ao Benfica, em termos de jogo, taticamente, tecnicamente e em termos entre os treinadores, o Sérgio Conceição levou a melhor. Como conclusão final deste jogo e perspectivando o futuro, então este jogo põe tudo já em causa? Não. Ou continuas a achar que o Benfica vai ser o campeão? Não põe tudo em causa. Este jogo foi um jogo que pode ser considerado um dia mau para o Benfica. Para mim não é bem assim, porque eu já fiz aqui o retrato nos últimos 10 anos, portanto não há coincidências, não é? Ou pelo menos eu não acredito em coincidências, são muitas. Acredito que o Benfica vai acabar por ser campeão, porque 7 pontos a 7 jogos da final, o Benfica só tem um calendário mais difícil do que o Porto. O Porto dificilmente vai perder pontos, porque tem um calendário fácil, acessível, melhor do que o Benfica. O Benfica tem 2 candidatos que andam ainda a lutar neste momento, para o 3º lugar, com a vitória do Porto. O Porto fica são equipas com o 2º lugar garantido, de certeza absoluta. Uma ganhou, outra empatou. E só há uma abertura para o 3º lugar entre o Braga e o Sporting, que perdeu também 2 pontos no Gil Vicente, ingloriamente, que podia estar mais aproximado ali a 3 pontos do Braga, e assim está a 5 com a vitória de ontem. O Benfica tem um calendário mais difícil, porque vai receber o Braga em casa, portanto, à partida é um jogo de grande importância até para o Braga também, para não perder pontos, e depois vai ao Sporting, que é o jogo mais difícil. Mas mesmo que o Benfica perca estes 2 jogos, se ganhar os outros, a coisa fica mais aproximada. Presumo que não acredito que uma equipa não vai ser nada fácil. Sim, mas não acredito que uma equipa com 7 jogos vá perder 7 pontos. É muito difícil, nunca aconteceu, não quer dizer que não possa vir a acontecer. Não acredito que o Benfica, pronto, foi este jogo, teve este percalço com o Porto, compensou com a vitória aqui no Dragão. É importante já agora podes falar... Vou responder ao Sérgio Conceição, que o Sérgio Conceição enganou-se. Isto não foi um jogo que o Porto ganhou 6 pontos. Não, o Porto ganhou 3. Porque em caso de igualdade, é entre os golos marcados e já agora, encerrando o capítulo Benfica, amanhã vai já ter um jogo exigente em casa com o Inter. O que é que tu pensas? Vai ser um Benfica... não pode ser um Benfica tão macio, tão amorfo, tão estático, como que foi contra o Porto. Rui, eu amanhã acredito que o Benfica irá fazer um jogo diferente por 2 motivos.
Em primeiro lugar, eu não estou a ver o Inter de Milão, que tem bons valores, não é? Tem mais valores até do que o Benfica. Não tem treinador, não tem treinador. Valor, quando eu digo valor, em termos de mercado, não é? Sim, que gastou muito dinheiro. Tem um orçamento muito maior do que o Benfica e tudo, está a jogar muito menos a bola. Entre treinadores a diferença é grande, porque o Roger Smith com o Inzaghi é muito superior ao Inzaghi, que é um treinador fraco, quanto a mim. O Inter vai jogar na retranca, que é aquelas equipas italianas, que é o que sabem fazer, e vai jogar em tentativa de contra-ataque. Não vai entrar tão incisivo como entrou o Porto, com esta pelada toda que o Porto entrou. Não acredito nisso. O Inter não tem essa mentalidade ou esse estilo de jogo. Vai deixar jogar o Benfica, portanto o Benfica vai ter possibilidades de poder trocar a bola, coisa que não conseguiu com o Porto, que o Porto não deixou e muito bem. Com o Inter, o Benfica vai ter espaço para trocar a bola. Ora, aí vai-se dar um jogo totalmente diferente, não é? E depois, como as camisolas não são azuis e brancas, e o Benfica está com esse problema há uns anos, irá desaparecer o bloqueio. Acredito que o Benfica pode não ir fazer uma grande exibição, mas o Benfica, no mínimo, tem que fazer pelo menos 2 golos. Ir a ganhar por 2-0 para a Itália. E aí o Benfica põe uma grande fasquia alta em termos de passagem às meias finais. Não acredito neste Inter de Milão. Vi os 2 jogos com o Porto teve infelicidade. Foi superior a eles no conto dos 2 jogos. Então és otimista para amanhã, para o jogo da manhã, e o ideal seria, no mínimo, 2 golos de vantagem. Sim, para dar outro conforto. Entretanto, a Liga BB prosseguiu com um Braga e Estoril. O Braga, portanto, ambicionava possivelmente a derrota do Porto, uma vez que se ganhasse ao Estoril, como se confirmou, passaria para o 2º lugar. No entanto, após a decepção do jogo, no fundo, entre o Porto e o Benfica, o Braga digeriu bem essa decepção e ganhou tranquilo ao Estoril. Sim, foi um bom jogo de futebol entre 2 equipas que jogaram para ganhar. É isto que se deve realçar no futebol português e é isto que é preciso e mais jogos. Ontem vimos outro também do mesmo teor entre o Casa Pia e o Sporting. Isto é que é interessante para cativar as assistências e para aumentar as assistências aos jogos. Tudo que seja ir jogar nas retrancas ou para o pontinho ou qualquer coisa do género, não motiva as pessoas. O Braga ganhou bem, o Estoril bateu-se bem até ao empate e depois com a entrada do Filipe, não, isso foi ontem. A entrada do Pizzi é que desequilibrou o prato da balança para o Braga. O Pizzi fez um grande golo, um cruzamento do Vítor Gomes, de primeira, e depois cavou ali um penalti bem cavado ao Estoril, e portanto o Pizzi foi a figura do jogo. Teve uma entrada muito bem. O Bruma já tinha jogado, estava a jogar tão bem. E, portanto, o Braga mantém-se na mesma, no fundo, ganhou os 3 pontos que eram fundamentais para manter as distâncias, quer para o também Porto, na sombra quer do para o Sporting. Exatamente. E a jornada, digamos, completou-se com o Casa Pia Sporting, um jogo recheado de golos, presumo um jogo emotivo, e que o Sporting ganhou com bastante dificuldade e que demonstrou algumas fragilidades defensivas que, aliás, Rubem Amorim não escamoteou. Antes, pelo contrário. Fernando Jorge, o Rubem Amorim teve razão nas críticas. O Sporting continua uma equipa algo instável. O treinador também parece um pouco desorientado, porque profere afirmações públicas que, se calhar, seriam melhores no recato de um balneário. Sim, eu acho que o Rubem Amorim peca por excesso de rotatividade da equipa. Já disse isso aqui e volto a frisar. Por exemplo, neste jogo o Sporting ganhou bem, foi um jogo de ataque entre 2 equipas, até parecia mais um jogo de futsal do que um jogo de futebol de 11. Um resultado 4-3 é um resultado interessante, não é? E mantém as pessoas na expectativa até ao fim. É isto que nos interessa em termos futebolísticos e em termos de campeonato e de competitividade. Tomáramos nós muitos jogos assim, não é? Em termos de, por exemplo, de eficácia, o Sporting neste jogo foi eficaz e defensivamente esteve mal. Sim, no Gil Vicente foi o contrário, esteve bem defensivamente, o Sporting, e esteve pouco eficaz na frente, porque falhou vários golos. Ora, o Amorim mexeu demasiado
em ambas as equipas, porque meteu 4, 5 jogadores novos. Ele faz uma rotação muito alta. Eu acho, continuo a dizer, que um treinador deve fazer, vá lá, 2 rotações, no mínimo, ou uma, por jogos, atendendo ao historial e aos minutos que o jogador tem nas pernas, não é? Para isso é que servem lá os suplentes, e o Sporting também tem banco. O Braga também tem, o Benfica também tem e o Porto também tem. É para isso que está lá o treinador. Mas ele também justifica. Sim, ele justifica. Ainda ontem justificou a não titularidade do Inácio, do Central, pela fraca prestação no jogo em Barcelos. Sim, mas o jogo em Barcelos, eu não concordo muito com o Benjamin Amorim, porque o jogo em Barcelos, se os defesas estão lá para defender, o Sporting em Barcelos não sofreu golos. Portanto, o Benjamin Amorim não pode ir por aí. Não é? Não é os defesas que competem em marcar golos. É os avançados que competem não falhar tanto. O Sporting, o Gil Vicente, falhou lá golos de bradar aos céus, não é? Que não devia falhar. Ontem, o Sporting até entrou bem, aos 17 segundos, foi o golo recorde do novo campeonato. O Trincão faz logo um golo. E o Trincão ontem esteve muito bem. O Edwards é que esteve outra vez a falhar golos inacreditáveis, não é? Como falhou no Gil Vicente. Ontem falhou 2 ou 3 golos daqueles cantados já, não é? Portanto, o Sport esteve bem na frente, esteve mal na retaguarda. E esteve mal na retaguarda, ontem contra o Casa Pia, sofre 3 golos. Porquê? Lá está a rotação do Benjamin Amorim, que ele mexeu na defesa completa. Não é? Ele mexeu nos 3 defesas centrais. Não é? Tirou o Inácio, meteu o que veio do Mafra, e depois tirou os defesas outra vez, mandou o Coates lá para a frente, fez várias alterações ali. E os jogadores também sentem isso. Não é? Além de sentirem isso, sentem tão bem que o treinador, que isto é que é mais importante, não está confiante a 100% neles. Não é? Porque quando um treinador faz muitas alterações, sente que não tem confiança nos jogadores. Porque um treinador, quando sente confiança nos jogadores, basicamente mantém-os quase sempre, a não ser que o jogador jogue mal ou que precise de descansar porque tem minutos a mais. Aí eu entendo. O Amorim mancha demais nas equipas. Lá está. Eu faz-me lembrar, vou fazer um termo comparativo. O Amorim faz lembrar o Roger Smith quando estava no PSV. Foi muito criticado por isso. E realmente o Roger Smith agora veio para cá, para Portugal. E o que é que a gente vê? Um indivíduo que faz muito conservador, joga sempre com a mesma equipa, quase sempre com os mesmos. Não quer dizer, joga bem, ok, tudo bem, mas devia fazer uma maior rotação. Mudou. O Amorim, se calhar, com outros jogadores ou com outro estofo económico que o Sporting não tem, o Amorim, se calhar, vai também adquirir mais experiência, é um treinador ainda novo, com poucos anos de rodagem ainda, está a fazer um bom trabalho, gosto muito dele, gosto muito das equipas como o Ruben Amorim joga a bola, como o Ruben Amorim dispõe os jogadores, o fio de jogo, a maneira como ele troca os jogadores às vezes e troca bem, na maior parte das vezes, tem este handicap de fazer estas grandes alterações, oscilações na equipa, a equipa ressente-se disso, mas no fundo é um bom treinador. Vai ganhar calo, chamado calo de treinador, e provavelmente no futuro não irá fazer tantas modificações. O Sporting ganha um jogo merecidamente, foi superior ao Casa Pia, cometeu ali 2 ou 3 gafes e o Casa Pia aproveitou. E não teve mais dificuldades, porque aquele brasileiro que entrou foi expulso. Praticamente em 6 minutos, levou um amarelo e depois levou outro e foi expulso. Acho que isso e ele estava a desequilibrar um bocado o Sport, ia desequilibrar da maneira como o Sport estava a jogar defensivamente, e provavelmente o Sport iria ter mais trabalho. Portanto, e mais dificuldades. Temos que ter um Sporting muito mais forte a nível defensivo, porque na quinta-feira vai jogar com os quartos de final em Turim com a Juventus. Não é uma Juventus como nos outros anos, mas será sempre uma equipa poderosa em sua casa. O que é que tu perspectivas para o Sporting para esta primeira eliminatória? Eu perspectivo também que o Sporting irá fazer um bom jogo. Espero que o Sporting ganhe nas 2 eliminatórias, passe à eliminatória seguinte, assim como o Benfica também, até para o ranking português, que necessitamos disso com um pão para a boca, para os clubes portugueses. Acredito que o Sporting irá fazer um bom jogo em Turim, vai jogar mais em contra-ataque, até porque nem tem o Paulinho magoado. Este Chermiti ainda é muito... ainda precisa de trabalhar muito, é muito ingênuo em alguns lances. Ontem viu-se isso, ele até teve que o tirar, deu-lhe mais uns minutos, porque por vontade dele tirava-o mais cedo, mas para ele não se desorientar,
deu-lhe mais uns minutos. Acredito que o Sporting vai fazer um bom jogo. A Juventus não está a jogar assim por aí fora, mas tem uma grande equipa também, como o Inter, né? Tem bons valores. Mas o Sporting tem jogado bem a nível da UEFA, não é? E até a nível da Champions, quando lá esteve. Portanto, acredito que o Sporting vai se bater bem. Se fizer lá golos, tem meio caminho andado para os eliminar depois aqui no segundo jogo. E uma vez que agora os golos valem o que valem, não é? Portanto, não valem mais fora do que em casa, vai ser uma eliminatória equilibrada, penso eu. Então, queres falar da próxima jornada? Oferece dizer mais alguma coisa? Relativamente à jornada que tivemos aqui, só por alto, tivemos um Santa Clara que perdeu mais uma vez, está já praticamente na segunda divisão, ou com a cabeça na segunda divisão com o Vizela. O Vizela, desde que tomou conta o Tulipa, para mim, tem jogado mais até que com o Álvaro Pacheco. O Boa Vista ganhou esse jogo com o Guimarães. O Guimarães tem uma equipa melhor do que o Boa Vista. O Boa Vista, desta vez, o Petit jogou mais ofensivamente. E quando eu digo mais ofensivamente, é meter o Gorré e o Agra na frente. Portanto, são dois indivíduos que jogam rápido. Continua a meter uma gafe para mim, que é meter o Canão a central, quando tem lá o Sasso, que é um dos goleadores da equipa. Não percebo porque é que joga, porque é que é um adaptado que está ali sem necessidade nenhuma. O Guimarães pensou que ia ser um jogo, jogou para o empate e geralmente com o Moreno, como treinador do Guimarães, quando joga para o empate, geralmente as equipas jogam para o empate e acabam por perder o jogo. E o Boa Vista faz um bom golo ao fim. O Macutá, um bom livre. Não sei porque é que não marca mais livres. Às vezes dão ao Agra para marcar livres, ele atira lá para a bancada, alguma coisa da gente, que é um jogador nervoso. E o Macutá é um bom marcador de livros. 3 pontos para o Boa Vista, fundamentais. O Vitória praticamente perdeu aqui, para mim, a corrida para o próxima jornada. O Arouca, deixa-me só dizer, o Arouca ganhou 1-0 ao Marítimo também, que necessitava. Está na rota o Portimonense esteve a perder até aos 85 minutos, depois o Rio Ave com 2-0. Não devia ter deixado empatar o jogo. O Passos de Ferreira, que eu contava que aqui ia fazer um brilharete, a ganhar ao Famalicão e aproximar-se mais até do Estoril e do próprio Portimonense, que ainda não estão safos da descida de divisão, perdeu com 3-1 com o Famalicão e bem. Perdeu sobretudo exatamente, com o talento de Evangelho. E hoje temos o Gil Vicente. Um jogador fantástico. Sim, temos o Gil Vicente Chaves, que não sabemos, é um resultado que quer para um, quer para o outro, estão os dois a meio da tabela, não têm grandes problemas, já estão seguramente na primeira divisão para o ano outra vez. Relativamente à próxima jornada, temos um Porto que recebe o Santa Clara, é um jogo de tapete, de goleada provavelmente, que o Santa Clara não vai fazer grande oposição, penso eu. Um Sporting com o Arouca irá ter mais alguma dificuldade aqui o Sporting, porque o Arouca está a jogar muito bem, está a fazer um bom campeonato, dentro das suas possibilidades. O Arouca Ibaristo está lá está a fazer um bom trabalho. Fantástico. Sim. E temos o Benfica que vai a Chaves, e o Benfica aqui obrigatoriamente tem que trazer os 3 pontos. Mesmo a jogar pouco, não muito bem, o Benfica obrigatoriamente neste jogo, porque é o jogo a seguir ao Porto e o jogo a seguir à Liga à Champions League, o Benfica aqui é fundamental ganhar estes 3 pontos. Se o Benfica tiver aqui uma recaída de não ganhar ou até empatar e passar de 7 para 5 pontos, põe em risco, não é o campeonato, mas a pontuação em si, porque depois tem aqueles dois jogos. Pode gripar. Portanto, acredito que o Benfica vai ligar outra vez a ficha do carrossel e irá passar em Chaves com maior ou menor dificuldade. O resto, depois temos um Braga também com o Gil Vicente, também não é um jogo fácil. É um derby também minhoto. O Gil Vicente joga bem também, mas acredito que o Braga vai se manter na rota das vitórias. Pronto. E ficamos por aqui, está tudo dito sobre a semana que passou e esta próxima semana, sobretudo a nível das competições da UEFA e perspectivando a próxima jornada. Após uma Santa Páscoa, desejo-vos uma Santa Semana. Obrigado a todos e boa semana para todos.